Eu até anotei aqui, ó, o Espírito da verdade, né? Que é o Espírito de Cristo. Quem é a verdade? É Cristo, logo é o Espírito dele. O Espírito da verdade, daquele que é a verdade. O Espírito Santo, pois Jesus é a verdade, conforme João 14,6, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. Você pode ler, Vini, por favor, João 6,69. Tudo isso aqui, gente, a gente vai deixando aí para vocês, para que vocês confiram nas escrituras, né? Fazer igual os bereanos, gente. Confiram nas escrituras para que o próprio Espírito Santo testifique isso em vocês, de que é verdade. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quem está dizendo isso aqui é Pedro. É Pedro que está falando. Nós sabemos, cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Agora, olha só. Aí uma testemunha, né? É Pedro, não é? Até os demônios falavam isso, gente. Marcos 1:24, Vini, por favor. Até os demônios reconheciam. Eita, Ricardo, Deus te abençoe, meu irmão. Até os demônios reconheciam que Jesus era o Santo. O Espírito Santo. Porque eles são espíritos. Eles viam o que estava em Jesus. O Espírito pode testemunhar daquilo que lhe é do reino, não é? Espíritos falam de espíritos. Então, eles estavam falando do Espírito que era Cristo Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 24, mesma versão. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha só, o Santo de Deus. Lucas 4:34. Lucas capítulo 4, versículo 34. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Agora Lucas 1:35. Agora, gente, olha só, não é? Espíritos. Vamos lá. Gabriel. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, com S maiúsculo, Filho de Deus. Olha só, Santo, Filho de Deus. Gente, lá em Lucas, você pode ler, Vini, por favor, o último versículo, Lucas 3:38, que fala acerca da genealogia de Jesus. Olha só, a NVI é perfeita nessa questão, juntamente com o grego, né? Interlinear, não é, Walter? Lá em interlinear fala muito bem, porque as outras versões, elas incorrem num mau entendimento um pouquinho ali. Em vez disso, não tem nada a ver com a palavra de Deus, gente. Os tradutores, né, que acabam escolhendo ali a forma da tradução. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus seja adulterada. O Espírito Santo aproveita as coisas como elas estão escritas para a nossa própria compreensão. Isso vai de acordo com a nosso crescimento, né, com o nível que nós estamos. Capítulo 3, versículo 38. Filho de Enos. Isso aqui está falando, como a gente sabe, da genealogia de Jesus. Ele era considerado filho de José. Olha só, considerado, veja, Enos. Começa ali, né, o versículo 38, ali, o último versículo, Enos. Lá em Enos foi que começou a invocar o nome do Senhor, tá? A partir de Enos, né? Lá de Sete. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha só, então Jesus tanto era filho de Adão quanto filho de Deus. Por quê? Porque Jesus não foi gerado da semente do homem, a semente mortal, foi gerado da semente imortal. Mas quem foi que fez Adão? Não foi Deus? Não é? E ele, como ele foi gerado de uma mulher, Maria é sim descendente de Adão, não é? E carne gera carne. Então a carne de Jesus foi gerada, não é? Da mesma semente de Adão, só que sem pecado, porque Deus não fez o pecado, não é? Deus fez o homem
puro. Ele foi que buscou aí algumas complicações para ele. Atos 16, do 6 ao 7. Todas essas palavras que estão aí, gente, é para que vocês possam compreender, tá bom? A revelação do Espírito Santo, a verdade, né, que está escrito no Evangelho. E aí vocês tenham a testemunha, por favor. Tá escrito aí como testemunha. Que às vezes as pessoas entram aqui dizendo que isso é interpretação nossa, não é? Mas não, tá aí, ó. Não, a gente só tá, não é, juntando pela ajuda do Espírito Santo, né? Aquilo que Jesus disse que ele faria, não é, guiar em toda a verdade. Então ele vai pegando ali as porções, né, e trazendo a revelação. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Província da Ásia, gente, lá onde João recebeu, né, as cartas para as igrejas de onde? Da província da Ásia. Lá naquelas cidades lá onde tinha o trono de Satanás, né? Então por que o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para lá, né? Certamente para poupar a vida de Paulo, porque tinha outros lugares, não é? Então veja, olha como que Deus remaneja as coisas, sabendo, não é? Guardar os seus justos, não é? Até que ele cumprisse o seu ministério todo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, tá vendo? Você está vendo que não somos nós que estamos dizendo isso, mas é a palavra de Deus, por várias testemunhas, não é? O Espírito Santo é do santo. Quem é o santo? É Cristo. Não é o santo de Deus, é Cristo Jesus. Então, está falando do Espírito dele, gente. Não tem o que ficar inventando, não é? Não precisa tirar as escrituras de contexto, é só a gente ir lá e ver que está escrito e pronto, e concordar com as escrituras, né? E não ficar debatendo. A gente pode debater as nossas opiniões pessoais, não é? Mas a palavra de Deus não, gente. Não tem como debater a palavra de Deus, porque é uma coisa só. Aí, como diz Paulo, né? Se de alguma forma a gente não concorda, que Deus esclareça, né? Não? Então deixe que Deus esclareça, porque a palavra é dele. Se alguém não concorda, então tem que ter com Deus, né? Não, tem que ir lá e conversar com Deus. E aí, pai, por que está escrito assim? Eu não concordo com isso. E aí, o Senhor? Então, Ô, pai, ele. Eu posso mudar aqui o que está escrito? O que será que acontece? Comigo nessa noite, glória a Deus. Ô, pai, aleluia. Amém. Eita, glória aí, tá vendo? O pai falou, né? O pai falou, glória a Deus. 1 Pedro 1, do 11 ao 12, mais uma testificação do Espírito, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. E veja, o Espírito que se manifestou lá para os profetas, tá? Era o Espírito de Cristo. E veja que Pedro faz essa inversão exatamente para mostrar que era já o Espírito de Cristo. Mas Cristo mesmo, o ungido, né? Jesus, a salvação, só foi revelado no tempo propício, no tempo determinado. Mesma versão. Mas espiritualmente ele já era o aiônio, não é? De eternidade em eternidade. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Ou seja, os profetas, não é? Profetizando acerca de Cristo, pelo Espírito de Cristo. Era o Espírito de Cristo que estava mostrando. Olha como ele inverte. Aí depois ele vai falar do Espírito Santo. Olha só. Amém, missionário. Glória a Deus. Jesus. Mas aqui, né? Tem aqui. Glória a Deus, né? Pai bom. Qual versículo? Prosseguir pelo 13 mesmo? Aliás, não li o 12, perdão. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo. Olha só, então o Espírito de Cristo já estava acentuando neles algo que não era para o tempo deles, ou seja, os profetas, não é? E isso aqui está de acordo com Hebreus 11, não é? Se a gente for lá na galeria dos heróis da fé,
Não é? Está escrito acerca dessas coisas. Ô missionária, que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Não é? Amém. Veja, então o Espírito de Cristo, embora Cristo não tivesse sido manifesto ainda, mas o Espírito dele, gente, já existia, como João Batista disse. Não é aquele que eu não sou digno de amarrar nem suas sandálias. Ele vem depois de mim, mas ele já existe antes de mim. Ele já existe de eternidade em eternidade, em Espírito. Então o Espírito de Cristo, o Cristo que ainda não tinha sido manifesto, mas o seu Espírito já estava revelando, desde os profetas, aquilo que iria acontecer nos nossos tempos. E aí são pregados hoje por aqueles que pregam pelo Espírito Santo. Essa aqui minha é NVI, mas aí a gente faz aqui um apanhadinho de várias versões, não é? Muitas vezes a gente faz o comparativo de muitas versões, Sônia. Todas disponíveis na língua portuguesa. O que tiver aí na língua portuguesa a gente vai... os originais, hebraico e grego. A gente vai buscando conforme o Espírito Santo vai guiando a gente. Se então vamos lá. Por outras, estamos aqui. E tem mais, tá? Vamos lá, ó. Tito 3:6. Espírito da noiva dizem vem. Espírito. Tito 3, capítulo todo? 6. Tito 3:6. Tito 3:6. NVI. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lê o anterior, por favor. O Espírito Santo. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então essa é a água. Esse é o verdadeiro batismo das águas purificadoras do Espírito Santo, gente. Não é água mineral, não. Almeida está com outras palavras um pouco diferentes em português. Sim, mais que a ARC? Que ela é mais rebuscada. Porque ela tem por isso que a gente escolhe a NVI, porque as palavras da ARA, da NAA, da ARC são palavras mais rebuscadas, né? São palavras mais antigas, né? Então a NVI ela traz de uma forma mais simplificada. Qual seria o que ela está falando? Não sei. Talvez tudo que ela está acompanhando pela RC. Mas é essa questão, tá, Sônia? É porque tem um vocabulário mais difícil, né? Por isso que a gente recomenda a NVI, a NVT, a NTLH, porque tem uma linguagem mais acessível, né? Pra gente não precisar ficar com dicionário o tempo todo, né? Mas a essência é a mesma coisa, tá bom? O que ele está tratando ali, não é? Nos dá esse mesmo entendimento. Almeida corrigida. Eita, a RC. É a mais rebuscada de todos, querido. Se você puder, ou você fazer pela YouVersion, né, o aplicativo, ou você adquirir uma NVI ou uma NVT, não é? Que tem uma linguagem assim mais simplesinha, NTLH. A Almeida Revista Corrigida ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Porém, a linguagem dela não é segura nas tamancas, porque a gente tem que ser eloquente para poder entender muita palavra que tem ali, né? Você tem que ter um dicionário. Eu gosto dela para estudo. Para estudar, eu gosto muito dela. Eu vou atrás das palavras mesmo, então... Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o Espírito Santo, né, nos é dado nesse batismo quando a gente recebe Jesus Cristo. Exatamente. Provérbios 33. Olha só, Salomão.
Provérbios é de Salomão, não é? E aí testifica que ele não é Jesus, né? Ele tinha muita sabedoria que foi concedida pelo próprio Jesus Cristo, mas ele não era Jesus. Jesus é maior do que Salomão, né? Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que todos. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Olha só, Salomão falando, tá? Agur. Ele não conheceu, não tinha a sabedoria do santo. Por quê? Porque ele só foi revelado, não é, no Novo Testamento. Deus santo que não pode mentir. Salmo 89, 35. Então é por isso que é o Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus. Viu por que é o Espírito Santo, gente? É só mais um sinônimo para o Espírito de Deus, para o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade. É o mesmo Espírito. Aí as pessoas saem criando aí uma série de teorias para falar uma coisa tão simples, meu Deus. Isso é ou não é coisa do maligno? Para trazer confusão para as pessoas. Ao invés de se aproximarem da verdade, elas vão se distanciando. Soprados para bem longe. Salmos capítulo 89, versículo 35. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Jesus veio, né? De Davi, não é? Da descendência de Davi. Olha aí, ó. Deus verdadeiro, fiel, não é? Então, continuando aqui, gente.